Alunos aqui é o professor Jackson. Iremos nessa aula resolvermos a quarta lista de exercícios. Primeira questão da lista de vocês diz o seguinte: era uma lagarta tão pequena que quase sumia. Iniciando no chão, na grande palmeira subia, usando sempre do máximo de energia. Todos os dias, 6 metros para cima fazia, mas à noite, sempre 4 metros descia. Ao anoitecer do 15º dia, a subida teve fim. Qual a altura da palmeira do jardim? Uma das soluções que a gente pode fazer é essa. Eu fiz uma tabela. Primeira coluna representa os dias, segunda coluna a subida, terceira coluna a descida e a última coluna a altura final. O que a gente sabe? Que a lagarta subia 6 metros e descia 4 metros. Então, ao final do primeiro dia, ela estava a 2 metros, porque ela subiu 6 e desceu 4, tá certo? No segundo dia, ela já estava no metro 2, né? E subiu mais 6. 2 mais 6, 8. Como desceu 4, 8 menos 4, 4. Terceiro dia, ela estava no metro 4, subiu mais 6. Então foi para o metro 10. Como desceu 4, ficou aí com 6. No quarto dia, subiu mais 6 metros, como ela já estava no metro 6, então 6 mais 6, 12, desceu 4, ficou com 8. No quinto dia, 8 mais 6, 14, como desceu 4, ficou com 10. No sexto dia, estava no metro 10, subiu mais 6, então foi para 16, só que desceu 4, então 16 menos 4, 12. Percebe que se eu for fazer de um por um até chegar no 15º dia, eu vou demorar um pouco. Só que eu percebo que na última coluna existe uma relação. Observa que no primeiro dia ela terminou no metro 2, no segundo dia no metro 4, no terceiro dia no metro 6, ou seja, está aumentando de 2 em 2. Tá certo? Então fica mais fácil você ir aumentando de 2 em 2 até chegar lá no 15º dia. Uma outra ideia é o seguinte: no primeiro dia eu estou no metro 2, mesma coisa que 2 vezes 1. No segundo dia, 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. No terceiro dia, 2 vezes 3. No quarto dia, 2 vezes 4. No quinto dia, 2 vezes 5 é 10, como vocês podem observar na tabela. No sexto dia, 2 vezes 6 é 12. Então basta pegar 2 e multiplicar pela quantidade de dia. Isso é para mim saber a altura final. Só que vamos lá. Então no 14º dia, eu tenho na altura final 2 vezes 14. 2 vezes 14 dá 28. Pois bem, como ele estava no 14º dia e terminou no 28, então no 15º dia ele vai subir mais 6. 28 mais 6, 34. Essa é a resposta, 34. Tá certo? Então, resposta final. Cuidado para que vocês não desçam 4 metros. 34 menos 4 dá 30. Ah, ele chegou no metro 30. Não. Ele disse que terminou de subir no 15º dia. Tá certo? Então ele não disse que subia e descia. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá certo? Para que vocês não confundam. Se fosse uma questão de múltipla escolha, com certeza teria a opção 30. E aí, possivelmente, uma grande maioria dos candidatos numa prova como essa iriam marcar. Mas vocês têm que ter muito cuidado com essas questões que envolvem raciocínio lógico, tá bom? Para não confundir. Então, no 15º dia, ele estava no metro 28, subiu mais 6, então 34, resposta final. Dessa forma, a gente finaliza a nossa primeira questão. Vamos então para a segunda questão. Na segunda, diz assim: na gaveta do meu guarda-roupas há 6 pares de meias pretas e 6 pares azuis. A escuridão no quarto onde está o guarda-roupa é total. Qual o número mínimo de meias que devem ser apanhadas para ter certeza de que um par seja de meias da mesma cor? Pois bem, nós temos aí 6 meias pretas e 6 meias azuis. 6 pares, né, no caso. Então, nós temos aí ao todo 12 meias pretas e 12 meias azuis. O que é que ele quer que se faça? Que se retire uma certa quantidade para ter certeza que se formou um par, ou seja, duas meias de mesma cor, tá certo? Então eu sei que não pode ter só uma meia, porque eu não consigo formar um par. Duas meias, será que se eu tirar duas meias, eu vou ter certeza que eu formei um par? A resposta é não. Por quê? Porque eu posso tirar duas meias aí de cores diferentes. Por exemplo, posso tirar uma meia preta e uma meia azul, tá certo? Então a gente vai pensar nessa pior hipótese.
eu tirar duas meias, e essas meias elas podem vir de cores diferentes, então não formei um par como a questão quer. Só que se eu fizer a terceira retirada, aí sim, porque suponhamos que eu tenho uma meia preta e um azul. Se eu tirar a terceira meia, se ela for preta, eu formei um par. Se ela for azul, também eu vou formar um par. Então a quantidade aí, para que eu tenha certeza que eu vou formar um par de meias, são 3 meias, tá certo? Vocês podem escrever de uma forma mais detalhada assim, ó. Como na gaveta só há meia de duas cores, é lógico que apanhando 3 meias podemos formar um par da mesma cor, tá certo? Então resposta, 3 meias. Questão número 3. O vaqueiro está tocando as vacas numa estrada. Uma delas anda na frente de duas outras. Uma anda entre duas. E uma anda atrás de duas. Quantas eram as vacas? Cuidado para vocês não fazerem a contagem da seguinte forma. Eu tenho uma, como diz aí, ó, uma delas anda na frente de duas, então já tenho 3. Uma anda entre duas, então mais duas, 5. E uma anda atrás de duas, 7. Então cuidado para que vocês não façam uma contagem desse tipo, tá certo? Para simbolizar o que a gente viu nessa questão, que uma delas anda na frente de duas outras, uma anda entre duas e uma anda atrás de duas, eu fiz a seguinte simbologia. Eu trouxe uma imagem de 3 vacas. Percebem aí que essa primeira vaca ela está na frente de duas. Essa preta aí que fica no meio está entre duas. E essa que está lá atrás está aí atrás de duas, tá certo? Então a resposta aí, como vocês podem observar na imagem, são 3 vacas. Então a resposta aí não são 7 vacas, e sim 3. Próxima questão. Questão 4. Certa bactéria se multiplica tão rapidamente que seu número dobra a cada minuto. Num caco de vidro, ela se multiplica de tal maneira em 59 minutos que dá para encher metade do mesmo. Em quantos minutos estará cheio totalmente? Essa é um tipo de questão em que alguns alunos confundem, que vão fazer 59 mais 59, né, que vai dar aí 118. Então, essa não é a resposta. Por quê? Porque ele diz que a cada minuto ela dobra a quantidade, né? Assim, ó, dobra a cada minuto. Então, por exemplo, eu tenho uma bactéria, terminou o minuto, eu vou dobrar essa quantidade, então eu vou ter 2. Depois, mais um minuto, vou ter 4. Depois, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. A questão não quer saber a quantidade de bactérias, quer saber em quantos minutos estará cheio totalmente. Vamos imaginar que no minuto 59 eu tenha 100 bactérias. Ok? E aí no minuto seguinte, em vez de 100, eu vou ter quanto? 200. Eu vou dobrar essa quantidade. O que é que isso quer dizer? Que a cada minuto eu estou dobrando essa quantidade. E o dobro da metade é o quê? É a quantidade total de bactérias, onde vai estar totalmente cheio. Então a resposta é o seguinte: se em 59 minutos eu estou pela metade, se eu dobro a metade, eu vou ter o todo. Então quer dizer que no minuto seguinte eu vou estar com esse vírus totalmente cheio de bactérias. Então a resposta são 60 minutos ou 1 hora, se assim preferir, né? Trouxe aí um texto, se vocês quiserem escrever, que diz assim: como a bactéria dobra seu número em cada minuto, se o caco de vidro já está pela metade, quando decorrer mais um minuto, ficará cheio. Portanto, em 60 minutos ou 1 hora. Então, cuidado para vocês não confundirem esse tipo de questão, tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. O galho da laranjeira tem 10 folhas, sendo que a cada mês caem 4 folhas e crescem, em compensação, 3. Quando será que o galho da laranjeira estará completamente sem folhas? Então, vamos observar a pergunta. Quando será que o galho da laranjeira estará completamente sem folhas? Tá certo? Outra coisa, a gente pode observar que caem 4 folhas e crescem 3. Então, se está caindo mais folhas do que crescendo, vai chegar um momento que essa laranjeira vai estar sem folhas. É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Para facilitar, eu também trouxe uma tabela. A primeira coluna representa um mês, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e por aí vai.
A segunda coluna, quantas folhas caem, que são sempre 4. E quantas folhas crescem, que são sempre 3, tá certo? Inicialmente eu tenho 10. Ao final de um mês, caiu uma folha. 10 menos 1, 9, tá certo? Porque se cai em 4 e cresce em 3, então sempre vai diminuir uma folha, tá certo? Então vamos lá. No segundo mês eu tinha 9 folhas, só que como caíram 4 e nasceram 3, então aí eu vou ter uma folha a menos novamente. 9 menos 1, 8. No terceiro mês, 8 menos 1, 7. No quarto mês, 7 menos 1, 6. No quinto mês, 6 menos 1, 5. No sexto mês, 5 menos 1, 4. Consertem essa linha aí na última coluna. Eu coloquei 10 menos 1, mas perdão, é 5 menos 1, tá certo? Porque eu tinha 5 folhas no quinto mês, ao final do quinto mês, caiu, em compensação, perdi uma, porque caíram 4 e nasceram 3, 5 menos 1, 4, tá certo? Opa, olha a observação aí, olha a sacada da questão. Vocês tinham aí no pé de laranjeira 4. O que é que vai acontecer agora no sétimo mês? Vão cair quantas? 4. Então, se eu tinha 4 e caíram 4, então meu pé de laranjeira ficou sem folhas. Sem folha alguma. É o que ele quer saber. Então, 4 menos 4 é 0. Isso quer dizer que não tem mais folhas. Então, vai ter aí no sétimo mês. Jackson, mas não vai nascer 3? Vai, mas ele quer saber quando é que o pé de laranjeira vai ficar sem folhas. E vai ficar sem folhas no sétimo mês. Porque no sexto mês eu tinha 4, vai cair mais 4. Então, nesse momento aí, ele vai zerar a quantidade de folhas. Então, a resposta para essa questão é o sétimo mês, tá certo? Questão seguinte: um terreno retangular será cercado com arame de estacas. Quantas estacas serão necessárias se em cada lado terá que haver 20 delas? Bom, como vocês sabem, um terreno retangular é um retângulo e nós sabemos que um retângulo possui aí 4 lados, não é isso? Cuidado para que você não tenha esse pensamento. Bom, se eu tenho 4 lados e cada lado eu tenho 20 estacas, 20 vezes 4, 80. Então eu teria aí 80. Será que está correto? Eu trouxe uma imagem para que vocês possam perceber. Nessa imagem, observa que nos vértices, nas quinas, digamos assim, eu destaquei como se fosse uma estaca preta. Percebe que essa estaca aí, que fica nos cantos, ela faz parte de dois lados. Por exemplo, se nós pegarmos essa estaca aí que está lá embaixo do lado direito, ela faz parte dessa parte lateral da direita e faz parte também dessa região aqui, abaixo, desse lado que está aqui abaixo. Então, cuidado. O que é que eu percebo aí? Ó? Lá em cima, eu tenho as duas estacas nos vértices, né, nas quinas, e tenho entre elas 18. Então, 18 mais 2 dá 20. Do lado direito aí, eu tenho 18 estacas, mais as duas da quina, eu também tenho 20. E por aí vai. Então, observa que entre essas duas estacas pretas, eu sempre tenho 18 estacas. Então, quer dizer que é 18, mais 18, mais 18, mais 18, mais 4, que no caso são as 4 aí estacas que eu destaquei em preto. Tá certo? Então, basta eu fazer 18 mais 18 mais 18 mais 18, ou para ficar mais fácil, 4 vezes 18 mais 4. Tá certo? Então, vai ficar da seguinte forma. 4 vezes 18 vai dar igual a 72. 72 mais 4 dá igual a 76. Então, a resposta é 76 e não 80. Por quê? Porque essas estacas que ficam nas quinas, elas fazem parte de dois lados. Tá certo? Uma outra ideia que você poderia ter é a ideia que eu falei inicialmente. Eu tenho 20 estacas em cada lado, 20 vezes 4, 80. Só que o que eu tenho que fazer com esse 80? Eu tenho que diminuir 4. 80 menos 4, 76. E aí você também chegará à mesma resposta utilizando outra estratégia. Jackson, por que é menos 4? Porque essas estacas que estão nas quinas, elas foram contadas, cada uma delas, 2 vezes. Então eu tenho que tirar cada uma delas uma vez. Como eu tenho 4, logicamente eu tenho que tirar
menos 4, tá certo? Então 80 menos 4 também é 76, e aí vocês chegariam à mesma resposta, tá certo? Então resposta aí 76. Questão 7. De uma peça de seda com 100 metros de comprimento, a costureira a cada dia corta 5 metros para fazer um vestido. Em quantos dias cortará a peça toda? Bom, em um dia cortou 5 metros, aí depois cortou mais 5, já foi 10, depois cortou mais 5, já foi 15 e por aí vai. Ah, Jackson, então basta eu pegar esse 100 e dividir por 5. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então será que seria em 20 dias? Se fosse uma questão de múltipla escolha, teria a opção 20. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu trouxe uma ilustração. No 19º dia, eu tinha a seguinte forma. Imagina que você tem essa peça aí. Eu destaquei em 2 cores. Vou cortar ela ao meio. Se eu cortei ela ao meio, então no 20º dia eu não vou precisar mais cortar, porque já tem um pedaço aí, né? Então, por exemplo, eu cortei aí ao meio, eu teria esse pedaço amarelo e esse pedaço vermelho. Então no 19º dia eu teria que cortar todo o tecido. Tá certo? Porque no 20º dia eu não vou precisar mais cortar nada, porque já tem um pedaço aí que eu tirei no 19º dia, tá bom? Então a resposta é: a peça vai estar completamente cortada no 19º dia, tá bom? É uma questão que dá para confundir aí alguns alunos, mas espero que vocês tenham entendido essa sacada dessa questão. Vamos para a próxima. Questão 8. Observe a associação seguinte e determine o valor de x. De 0 vai para 4, de 4 vai para 16, 16 vai para 36, depois 64, 100, 144, 196, 256 e por aí vai. Eu percebo que eu tenho que saber o padrão que aí está sendo estabelecido. Outra coisa, todos esses números aí possuem raiz exata. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. De 144 a raiz é 12. Raiz quadrada de 196, 14. Raiz quadrada de 256 é 16. Opa, então eu percebo que os resultados são os números pares. E se eu pegar esses números pares e elevar ao quadrado, eu vou ter como resposta essa sequência aí, ó. Por quê, ó? 0 ao quadrado, 0. Qual o próximo número par? O 2. 2 ao quadrado, 4. Qual o próximo número par? 4. 4 ao quadrado, 16. Próximo número par, 6. 6 ao quadrado, 36. O próximo, 8. 8 ao quadrado, 64. Então eu percebo que esses valores aí, basta eu pegar o número par e elevar ao quadrado. Dessa maneira, nós podemos reescrever essa sequência da seguinte forma: 0 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, até 16 ao quadrado. Porque eu sei que 16 ao quadrado dá 256. Então, o próximo valor vai ser 18 ao quadrado, que é o próximo número par elevado ao quadrado. E 18 ao quadrado vai dar igual a 324. Então, isso quer dizer que o valor de x corresponde a 324. Dessa forma, a gente conclui mais uma questão. Vamos para a penúltima questão, questão 9. Uma propriedade lógica define a sucessão: segurança, terreno, quase, quintuplicou, sexagenário, sábio, e aí tem uma palavra que ele chamou de x. Determine x, sabendo-se que é uma palavra do conjunto. Tem o conjunto composto por essas palavras, 5 palavras: japonês, chinês, italiano, dominicano e brasileiro. O que é que a gente tem que saber? O padrão que ele estabeleceu para formar uma sequência. E nós observamos que na questão anterior a sequência era de números, agora são de palavras, né? Jackson, eu percebi que as 3 primeiras palavras, elas são os dias da semana. Segurança, SEG, de segunda. Terrena, TR, é de terça. Quase, QUA, quá, é de quarta. Quintuplicou, QUI, de quinta. Sexagenário, SAX, de sexta. Sábio, SAB, de sábado. Então, eu destaquei todos em vermelho. E aí quer dizer que a próxima palavra teria que ser quem? Domingo.
Quais são as 3 primeiras letras de domingo? D-O-M. Das palavras aí desse conjunto, quem é que começa com D-O-M? Dominicano. Então a resposta para essa questão número 9 é dominicano, tá certo? Então aí fica fácil de nós encontrarmos a palavra quando nós descobrimos aí a lei de formação dessa sequência. Questão número 10. Se Verônica disse a verdade, Roberto e Júlio mentiram. Se Júlio mentiu, Regina falou a verdade. Se Regina falou a verdade, Brasília é banhada pelo mar. Ora, Brasília não é banhado pelo mar. Bom, eu tenho aí algumas frases, né? Eu tenho 3 frases, e aí eu faço no final da questão uma afirmação. Nesse caso, a gente vai resolver essa questão de trás para frente, ou seja, da última afirmação, aí eu vou pegar na penúltima, antepenúltima, até pegar a primeira afirmação que a questão nos trouxe, tá certo? Eu vou destacar essas afirmações. A questão me faz 4 afirmações. Se Verônica disse a verdade, Roberto e Júlio mentiram. Se Júlio mentiu, Regina falou a verdade. Se Regina falou a verdade, Brasília é banhada pelo mar. E a última afirmação, ora, Brasília não é banhada pelo mar. Logo, ele quer saber aí quem mentiu, né? Então, vamos lá. O que é que eu sei de fato? É que Brasília não é banhada pelo mar. Onde é que tem, nessas afirmações, outra frase que diz que envolve Brasília banhada pelo mar? É na terceira afirmação. Então, a gente vai analisar aí a terceira afirmação, tá certo? Então, vamos lá. Não sendo Brasília banhado pelo mar, o que é que resulta? Bom, se Regina falou a verdade, a terceira afirmação me diz isso. Brasília é banhado pelo mar. Tá certo? Então, o que é que vai dizer? Brasília não é banhado pelo mar. Isso foi a minha 4ª afirmação. Isso implica dizer que Regina mentiu. Tá certo? Por quê? Porque minha terceira afirmação diz que se Regina falou a verdade, Brasília é banhado pelo mar. Só que a questão me disse que Brasília não era banhado pelo mar. Logo, Regina mentiu. Nesse momento, eu já sei que Regina mentiu. Tá certo? Então, como ele quer saber quem mentiu, eu já tenho aí Regina. Outra afirmação. Lá na segunda, se Júlio mentiu, Regina falou a verdade. Só que eu acabei de descobrir que Regina mentiu. E se Regina mentiu, isso implica dizer que Júlio fez o quê? Falou a verdade. Não é isso? Então, Regina mentiu, implica que Júlio falou a verdade. Então, até agora, só quem mentiu foi Regina. E a primeira afirmação, se Verônica disse a verdade, Roberto e Júlio mentiram. Só que Júlio falou a verdade. Logo, Verônica mentiu. Tá certo? Então, se Júlio falou a verdade, implica dizer que Verônica mentiu. Nesse momento, a gente encerra essa questão, concluindo que Regina e Verônica mentiram. Aí basta vocês olharem aí quais são das opções que tem Verônica e Regina, ok? Nesse momento, nós encerramos mais uma aula referente à 4ª lista de exercícios com 10 questões. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só falar no grupo que a gente resolve de outra forma, explica novamente. Um forte abraço a todos e bons estudos.